tenho uma alegria muito grande dizer que o Alan foi um dos melhores alunos que pisaram lá na FVJ. Não é à toa o resultado dele nos concursos públicos, né? Em breve deve estar em um concurso um pouco melhor na seara da magistratura, do Ministério Público, que é o objetivo dele. Hoje é técnico do INSS e eu acho que ninguém melhor do que um aluno da instituição, ex-aluno da instituição, alguém que trabalha com previdência e exerce um trabalho no sentido objetivo de fiscalização previdenciária, que é algo muito importante na concessão dos benefícios, como ele exerce, né, para que fale sobre esse assunto. Seria muito confortável de nossa parte convidar um advogado previdencialista, mas eu prefiro o conhecimento técnico. Então a abordagem que nós vamos tentar fazer essa noite não é uma abordagem política da reforma da Previdência, mas uma abordagem técnica daquilo que está sendo feito. E cabe a cada um de vocês, após o conhecimento técnico, o estudo posterior da economia, do mercado financeiro, da circunstância do país, analisar se essa reforma é boa ou é ruim. Individualmente para um determinado segmento ou coletivamente para todos nós, né? Eu costumo dizer e eu costumo analisar as reformas sempre no decorrer do tempo. Eu lembro que a época da promulgação da reforma trabalhista, eu fui assim, de forma muito ferrenha, contrário a muitos pontos da reforma. E hoje eu posso ver que a reforma, em muitos pontos, foi muito prejudicial a um segmento da sociedade, né? Mas em outros pontos não, a legislação trabalhista precisava se modernizar e se modernizou. Então que a gente escute o Alan. Queria pedir a vocês uma salva de palmas calorosa para ele, um aluno querido, uma pessoa querida. Passo a palavra. Arrocha, bichão. Boa noite, pessoal. Queria primeiramente pedir obrigado ao professor George pela oportunidade. E antes de mais nada, antes de começar a falar sobre os pontos polêmicos da reforma, eu queria dizer a vocês que tivessem um pouco de calma, de paciência, quando eu começasse a explicar, e principalmente quando começasse a falar sobre as opiniões políticas em relação às colocações da reforma. Porque vão ter muitos pontos aí que, dependendo do posicionamento político da pessoa, você vai concordar ou não. Isso aí é fato. A gente vai iniciar agora aqui com a regra geral, certo? Regra geral para o INSS e para o regime próprio. Então, ambientando. Regime próprio é o pessoal que é o servidor efetivo concursado. Tanto para os servidores quanto para os segurados do INSS, a regra geral será de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. O tempo de contribuição e o valor dos proventos dependerão de lei futura, mas o texto traz normas transitórias para ela ser feita. Esse aqui é o primeiro ponto que deixou um pouco obscuro o texto da reforma. Essa situação aqui de deixar para uma lei definir como que vai ser as condições de aposentadoria. Ele só está amarrando aqui na Constituição a idade. Então, o texto constitucional comanda e deixa a cargo da lei ordinária e lei complementar em alguns casos para poder amarrar tempo de contribuição, valor de alíquota. E é uma coisa que vai ficar assim mais fácil de mexer, o Congresso, né? Porque uma emenda à Constituição precisa daquele quórum mais qualificado, a aprovação nas duas casas. No caso da lei ordinária, já não precisa mais disso. Tem alguns casos que até em comissão temática você consegue passar sem ir para o plenário. Então, tem alguns pontos aqui que eles desceram a norma, que é para ser possível fazer modificações mais rápidas lá na frente, caso precise, foi o que o professor Jorge falou. Daqui a uns 5 anos, isso vai vir à tona novamente, a sociedade já vai ter mudado um pouco, então vai ser necessário fazer outras modificações. Então, eles já tiraram isso da Constituição para poder ficar mais fácil nas próximas vezes que for preciso mudar. Para os segurados do INSS, essas normas transitórias exigem 15 anos de contribuição da mulher e 20 do homem. Isso aqui não mudou muito. Antes, estava 15 anos para homem e para mulher, só aumentou 5 anos aqui para o homem. Então, ficou de certa forma, ficou tranquilo essa parte aqui. Para os servidores públicos, o tempo de contribuição é de 25 anos para ambos os sexos, com 10 de serviço público e 5 no cargo em que for concedida a aposentadoria. Isso aqui também não modifica muita coisa, certo? Ficou basicamente como estava antes. Os estados e municípios terão um prazo de 2 anos para a instituição de regime próprio de previdência. Essa parte aqui foi a que eu achei que ficou mais fraca na reforma. Na minha opinião, tinha que chamar todo mundo para a reforma e não fazer uma modificação só no regime da União. Porque a gente sabe que os principais problemas estão onde? Nos estados e nos municípios. A gente tem aí 3 estados que, corriqueiramente, a gente vê os problemas na televisão, falta de pagamento de servidores, greve. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Quando eles querem fazer a reforma e colocam só para a União fazer isso e deixam ao VERD do Estado para fazer a reforma, ele joga a responsabilidade política para cima do governador e dos deputados estaduais. Aí o que acontece? O capital político deles vai ficar abalado, né? Foi o que eu acho que aconteceu aqui esse ano já, né? Uma tentativa de reforma na Previdência do município de Aracati, e houve uma movimentação muito grande dos servidores, o que é normal que aconteça. As categorias elas têm que se fortalecer na hora que querem atingir alguma coisa, algum direito ou privilégio, dependendo da situação de cada caso, certo? E houve essa movimentação aqui em Aracati. O que vai acontecer nos outros estados? Quando começarem a movimentação de reformas, vai ficar difícil, porque tem estado que o governo é forte, tem estado que não é. A gente tem um exemplo muito bom, que é o estado do Ceará. O estado do Ceará ele já fez a reforma, antes mesmo de começar a tramitação aqui na PEC, que foi em fevereiro, o estado do Ceará fez a reforma aqui em janeiro. Eu estava assistindo uns vídeos sobre o que o Mauro Filho estava falando, e o comando constitucional que foi dado aqui, que é para fazer a reforma da Previdência dos estados, limitando as aposentadorias no teto da Previdência, que hoje é 5.800 e alguma coisa, no próximo ano, 5.800 e pouco. O estado do Ceará já fez. Então, o estado do Ceará, dos estados de todo o Brasil, é um dos estados mais solventes. Já sinalizando que o quê? Essa reforma tem alguns pontos que a gente tem que debater, porque às vezes há um exagero, tem aquela situação que, quando o governo vai jogar uma proposta, ele sempre vai mandar mais. Porque vai ter aquela confusão, e vai ter os debates, e eles vão tirar. Que foi o que eu acho que aconteceu com o BPC e o Rural, que a gente vai ver lá na frente. Eles colocam a mais para poder, com uma certa gordura, para poder tirar e passar ali o que eles querem passar, certo? Então, o governo do estado do Ceará já seguiu o caminho que a União está seguindo, que está dando comando para, em 2 anos, os demais estados façam. O texto na íntegra, a pensão por morte foi a parte que foi mais modificada. Tem situações lá que fica difícil você entender o que eles quiseram fazer. Você tem que parar, desenhar, fazer recorte temporal para você entender o que eles quiseram fazer com isso. Pensão por morte poderá ser inferior ao salário mínimo, se depender do cálculo. A depender do cálculo, se o dependente tiver outra fonte de renda. Essa parte aqui era uma parte que eu sempre criticava, que era a situação de você tem 2 idosos numa casa com 2 salários mínimos. Falece um, o outro pede a pensão e fica um idoso com 2 salários mínimos. A pensão, o que o legislador quis? A proteção social é dar uma segurança para aquele ente que ficou sem o provimento do cônjuge. Só que o que estava acontecendo na prática? Quando o cônjuge falecia, o outro, a situação de vida dele melhorava sem comparação. Eu dou sempre um exemplo de um colega, que ele é servidor de um certo tribunal e tem um salário bom, e a esposa dele tinha um cargo de Estado com um salário que era o triplo do dele. Infelizmente, ela faleceu e ele recebe essa pensão. O salário dele, junto com a pensão, bate o teto do STF. Então, a gente tem que ver, a pensão, nesse caso, era necessária? Cumpriu com a missão, a pensão sendo deixada para ele? É isso que foi verificado agora. Dependendo da renda, vai ser feito um cálculo que vai ser regulado isso por meio de lei. Não está amarrado aí ainda como é que vai ser. É outra coisa que a gente tem que ficar prestando atenção, porque tem comissões temáticas lá que vão fazer isso aí. Em 2, 3 semanas, só vai passar no jornal da Globo lá, foi aprovado ali um critério de concessão de pensão por morte. E muitas vezes a gente não se liga disso. E quando passou, já promulgou, quando chega lá no INSS, ou então no regime próprio, não é mais assim não. Já era, já deixou passar, não tem mais como fazer a pressão lá no Congresso. Passou, já era. Se a pensão for gerada por morte de aposentado, ela será equivalente a uma cota familiar de 50% desse valor, mais cotas de 10% para cada dependente. Resumindo, como é que fica isso aqui? Tem a esposa, tem o marido e tem 3 filhos. O marido morreu e deixou a pensão. Vamos supor que a pensão seja R$1.000. Fica R$500. O restante é dividido em cotas por cabeça de filho, certo? Então, são 3 filhos. Vai ficar 10% a mais para cada. É isso mesmo, é 10% de cada isso. Vai ficar 10%, 10%, 10%. Como é que estava antes? Quando esses dependentes iam saindo da pensão, o maior completava 21 anos no caso do regime geral, e do regime próprio, os 24 anos, quem estava estudando ainda, o valor dele era redistribuído entre os outros.
Agora não. Se ele sair, aquele valor não entra mais e o restante do pessoal fica recebendo como está. Foi outra modificação que é polêmico, mas faz um certo sentido. Porque o que a gente vê na prática no INSS? Chegava uma pessoa que recebia uma pensão, às vezes ficava uma situação complicada. Vamos supor que o marido morreu em outro estado, deixou um valor alto, 3, 4 mil reais de pensão, aí apareceu a esposa, a gente não sabe. A gente não tem como controlar, se saber se realmente aquelas pessoas estavam morando juntas. Chegou com a certidão de casamento, é prova plena segundo a nossa instituição normativa. Para a gente comprovar que aquilo ali não é verdade, a gente tem que ir no local. Tem que deslocar um servidor. E muitas vezes fica complicado, porque a gente manda para outro local, às vezes a direção lá do local onde o cara está acha que não é o caso fazer. Tem situações que a gente vai, comprova o contrário, e a pessoa vai para a justiça e ganha, que é uma coisa que não foi tratada aqui, que eles deveriam ter colocado a questão da judicialização, é que o INSS tem muito prejuízo com isso. A gente interfere aqui na agência, e o pessoal vai para a justiça e ganha. Às vezes, na maioria das vezes, a concessão vai ser correta, né, na justiça, mas tem uns casos que a gente sabe que foi feito o acordo ali na hora. Em 20 minutos, o procurador fez o acordo com a parte, concedeu o benefício e pronto. O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, isso aqui é outra regra da pensão, certo? O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente segue a regra geral de 60% da média de todos os salários por 20 anos de contribuição, com acréscimo de 2% a cada ano a mais de contribuição. O que quer dizer isso aqui, esse último ponto? Antes, o cálculo do salário de benefício, que é o tal do SB, era feito através da média de todo o período contributivo, retirado os 20% menores. Então, a gente tinha 80%. Como é que está feito agora? É feito uma média aritmética dentro desses 20 anos. Da média aritmética, vamos supor que a média é de R$1.000. Então, ele vai pegar 60% desse valor, dá 600. A cada ano de contribuição, que passar dos 20, vai acrescentando 2. De 60 para chegar em 100, faltam 40, né? Então, de 2 em 2, vão dar 20 anos. Se já tinha 20, como a gente dá 40. Então, o que eles quiseram fazer com isso? Eles quiseram obrigar todo mundo a trabalhar 40 anos, para ter o direito à integralidade. Na prática, isso não vai modificar muita coisa. Por quê? A gente vê na agência que, aqui na nossa agência, em torno de 90% a 95% dos benefícios vai para o salário mínimo. Mesmo sendo apostado por tempo de contribuição. Quando a gente vai fazer os cálculos, que faz a atualização dos valores, vamos supor que em 2001, 2002, o cara ganhava lá 400, 500 reais. O salário mínimo da época devia ser uns 500 e pouco. Só que o que é o normal? Você começa no mercado de trabalho recebendo salários embaixo, se qualifica, faz a faculdade, vai ascendendo dentro da empresa, vai aumentando o salário. Então, aqueles salários do início da carreira, eles vão derrubar a média. É o que acontece. Quando a gente vai dar a concessão, na maioria das vezes, o sistema indica que deu o valor abaixo do mínimo. O que acontece? Tem um comando constitucional que fala que os valores de concessão de benefício que substituem o salário de contribuição não pode ser menor que o salário mínimo. Então, quando essa média dá menor que o salário mínimo, automaticamente a INSS tem que fazer a complementação para virar um salário mínimo. Na prática, 90% dos benefícios vai para o salário mínimo. Isso aqui, o que eles quiseram fazer? Joga para 40 anos, de forma que esse restante desse pessoal que estava ali no limbo, de 1.000, 1.000 e pouco, vai cair para o mínimo. Mesmo esses que agora chegam a passar do salário mínimo, em torno de 5 anos com as atualizações, acontece de quem recebia um salário e meio, está recebendo só um salário. Por que acontece isso? Quando é feita a atualização do salário mínimo, é feito em cima da regra do INPC. É um cálculo com a inflação do ano anterior, e a atualização dos valores dos benefícios dos aposentados é diferente. Então, acontece o salário mínimo atualizou 6% e as aposentadorias atualizaram 3%. Então, a aposentadoria está aqui, o salário mínimo vai subindo. Ele tem valor X de aumento, esse aqui tem 2X. Então, vai chegar um ponto que o salário mínimo vai chegar nos aposentados. Então, isso aqui não vai ter tanta diferença prática no caso. Eu vi alguns comentários que na prática acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, tá, mas são poucas pessoas. Quem é que é pego por isso? É o cara que tem, geralmente, um cargo superior, que tem um emprego estável, numa empresa grande, que dura a vida inteira. Tem um caso, meu pai.
ele não tem uma instrução boa, só fez até a terceira série, ele vai se aposentar por tempo de contribuição. Só que os cálculos vão dar salário mínimo. Eu já falei isso para ele, eu já vi o porquê. Ele sempre ganhou pouco. Então, para ele não vai fazer tanta diferença. Aí, onde vem a questão da injustiça. Tem gente que vai se aposentar com 15 anos de contribuição e vai ganhar a mesma coisa que ele, que está contribuindo já com 35. Se for contar a época que as empresas funcionaram sem carteira assinada, porque tiveram problemas com trocas de donos de empresa. Enfim, ele contribuiu 35 e vai ter gente com 15 anos de contribuição e vai levar o mesmo valor. Então, é uma discrepância muito grande em relação à aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Isso aqui vai acabar por nivelar todo mundo. Pode passar. A pensão por morte dos policiais. Essa parte aqui foi uma das partes que eu vi que gerou mais polêmica, tanto no Congresso como nas redes sociais. E, em partes, essa parte que eu coloquei aqui, para mim, foi uma parte que faz até justiça, né, quando acontece esse problema aqui. Policiais incluídos na reforma poderão gerar pensão por morte com valor integral para o cônjuge se a morte decorrer de agressão sofrida no exercício da função ou em razão dela. Isso aqui já existia, que é o chamado acidente de serviço. O servidor público, quando você se aposenta por invalidez, dependendo da situação, se for de acidente de serviço ou equiparado, o valor é integral. Se não for, é proporcional ao tempo de serviço. Aqui, se o cara estava de serviço e aconteceu dele morrer, é acidente de serviço, então vai para a integralidade. Então, ele meio que ele apenas repetiu o que já existia, não modificou muita coisa na questão dos policiais. Não há transição para as regras de pensão por morte, aplicando aos atuais e aos futuros segurados. Se o segurado tiver dependência com deficiência, o valor da média poderá ser maior, porque as cotas serão aplicadas somente sobre o que exceder o teto. Ou será igual à média até o teto para quem recebe até 5.839. O que quer dizer essa parte aqui? Quando o trabalhador, o servidor, geralmente aqui a gente vai pegar o servidor público que ganha mais do que o teto, o que vai acontecer? Quando tem a pensão por morte, se for pessoa com deficiência, não vai ter aquela história de cota de 50%. Vai ser direto até o teto. O teto ali é 5.839. O que passar disso aí, vamos supor que o cara receba ali R$2.000 acima daquilo ali. O cara receba 7.839. Naquele excedente que vai ter as cotas para aumentar. Certo? Que é para também... A gente sabe que você ter uma pessoa dependente, um deficiente em casa, é muito difícil. A questão de locomoção, de comida, de local para dormir. Então, foi uma das coisas que para mim, foi bastante válido. Eu gostei dessa parte aí. Eu achei que eles foram bem humanos. Não mexeram também nas aposentadorias do pessoal na lei complementar de 2015, de aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu achei que eles fossem mexer nisso. Tinha até um texto lá, um destaque que era para mexer, e o pessoal recusou, e foi uma parte que eu achei bastante humana deles. Pode passar. Essa parte aqui é da aposentadoria rural, certo? É do segurado especial, a famosa aposentadoria rural. Isso aqui era uma das coisas que estava causando a maior confusão dentro da reforma, mexer no direito dos trabalhadores rurais. E era uma coisa que quando eu vi, isso aí não vai passar. Eu sabia que, pelo perfil do ministro da Economia, que ele iria colocar isso. E, em certa forma, para a gente que trabalha na área técnica, a gente sabe que a maioria desses benefícios da aposentadoria rural são, infelizmente, irregulares. Só que, no nosso âmbito do servidor, a gente tem 2 servidores aqui, queria até pedir obrigado, a Graça Melho e o Luiz Fernandes. Inclusive, eu aprendi muita coisa com eles. É uma coisa que eu vou pegar o gancho e falar daqui a pouco sobre a questão de você ter um cara antigo dentro da instituição. É diferente de você chegar com a galera jovem. A aposentadoria rural tem situações que a gente é obrigado a conceder o benefício, porque a gente não tem saída. Às vezes a gente vê, a gente sabe que o cara não é agricultor, mas ele tem todas as provas. E a gente indefere, o cara vai para a justiça e o juiz concede em 20 minutos de audiência, que às vezes só faz o acordo. Teve situações que quando eu cheguei, eu me deparei, eu olhei, rapaz, isso aqui não tem condições, isso aqui, a gente tem que modificar isso. O que é que eu fiz? Eu lancei no sistema para eu fazer a fiscalização no local, porque eu sabia que o cara não era. Eu sou filho da região, sou aqui de Jaguaruana, fui criado praticamente no interior, sou filho de um peão e de uma costureira, com muito orgulho. Meu avô é agricultor, então eu tinha conhecimento, tinha gente que morava perto próximo a parentes meus, e o cara morava fora. Quando o cara veio requerer a pensão, eu lembrei. Espera aí, esse cara não mora aqui, esse cara mora no norte. Emiti a fiscalização, fui no local e comprovei que o cara veio 6 meses antes, só para estabelecer
ali a moradia, não, o cara está aqui de novo. Que se acaso fosse uma fiscalização, não, o cara está morando aqui, ele só passou um tempo em Manaus. Só que eu comprovei, fiz o relatório e indeferi o processo. Foi para a justiça e perdeu. Só que o que é que diz a norma do INSS? Se você for comprovar atividade rural, você não pode emitir fiscalização externa. Por que é que eles fizeram isso? Não sei. Não sei se foi lobby de centrais sindicais, de sindicato. Porque nesses casos aí, se a gente colocar a fiscalização para o servidor ir lá, 70% a 80% dos benefícios vão estar irregular. E só para vocês terem uma noção do impacto, benefício rural da Previdência está em torno de... eu acredito que seja... Eu olhei, eu não estou lembrado bem. Os assistenciais, a gente tem 54 bilhões de gasto em 2018. De 2019 eu nem olhei porque a gente ainda está no meio do ano. 2018 foram 53 bilhões de reais gastos só com benefício assistencial ao portador de deficiência e ao idoso. Nas fiscalizações que eu andei fazendo, eu fazia uma média de que 70% estava irregular. Eles declaravam uma coisa na agência, a gente chegava no local e era outra. O cara declarava que não tinha nada de renda, quando a gente chegava no local, ele morava numa casa que valia 500 mil reais. Tinha picape na garagem, o cara tinha comércio e tudo. Como era tudo na informalidade, não tinha como a gente saber nos sistemas, e lá dentro do ar-condicionado da agência. Então a gente tinha que sair para ir procurar. E isso às vezes fica difícil, porque tem situações que a gente vai fazer a fiscalização numa favela, por exemplo. A comunidade. Teve uns locais aqui em Aracati que eu cheguei que o cara me recebeu com a arma na mão. Vai para onde? É oficial de justiça? É da segunda vara? O cara até me perguntou qual era a vara. Para quem é esse ofício aí? O que é mandado de prisão? Não sei o que é. Achei que era oficial de justiça. Aí eu com o cartãozinho, não, cara, eu vou ver uma apostadoria de uma velhinha aqui e tal e tal. Aí disse, não, tu não vai poder entrar hoje não. Pode voltar, tu vê outro dia. O cara me impediu de entrar. Então tem situações que a fiscalização do INSS não consegue entrar. Aí eu fico pensando como é que fica, vamos supor, uma concessão numa favela igual a Rocinha, que são, sei lá, 90 mil pessoas. Lá dentro ali, eu acredito que ali tudo deve ser igual. O servidor ele não vai, não, eu vou fazer uma fiscalização lá dentro da Rocinha, eu vou entrar lá. Não tem nem perigo dele ir, cara. E ele não pode simplesmente indeferir porque ele acha na base do achismo. Eu acho que não é. Ele tem que comprovar que aquele documento que foi apresentado é irregular. Então, para isso, ele vai ter que ir lá. Não indo, o pessoal fica lá recebendo ad eterno. Como é que ficaram as regras? 60 anos de idade para homem, 55 anos de idade para mulher. Para os trabalhadores rurais e para os que exercem sua atividade em regime de economia familiar. Nesse inclui o produtor rural, o garimpeiro e o pescador. Isso aqui foi alvo de muito debate, porque tinham diversos, até na época da política, da campanha presidencial, que foi muito acirrada, falava-se disso. E foi até uma crítica que eu vi um candidato fazendo o outro, que o que ganhou, ele falava, é uma crueldade você modificar a idade do cara que mora lá no Maranhão e tal e tal. Aí quando veio o texto, quando eu olhei, estava todo mundo com 65. Eu falei, peraí. Foi falado que não era para diminuir, agora aumentaram. Aí eu até falei isso com os colegas de trabalho. Olha o que os caras colocaram aqui. Vai aumentar a idade do rural para 65, para homem e para mulher. Aí eu disse, não, isso aqui não vai passar no Congresso, não é possível. E ainda bem, foi um dos pontos que eu não concordei. Por quê? Porque eu vivencio isso. Eu vejo situações que eu vou... numa determinada comunidade, que eu vejo uma senhora com 55 anos de idade que parece que ela tem 80. Trabalhar aí no sol quente, o pessoal que mora Cacimba Funda, lá na serra, ali, divisa de Jaguarão com Baraúna, a gente vê situações que você olha para a pessoa, você não acredita que aquela pessoa tem. E outra situação é do ponto de vista social. Essas pessoas que moram nessas comunidades, eles só vão ter uma qualidade de vida boa quando eles se aposentam. É o caso, eu tenho familiares que moram em assentamento de sem terra, que eles viviam em condições precárias mesmo. E depois que eles se aposentaram, a mulher com 55 e o marido com 60, hoje em dia a casa está boa, tem piso na casa, já tem uma geladeira, já tem energia, já tem televisão, coisa que eu lembro quando eu era criança que eu visitava que não tinha nada disso. Então tem que ver essa situação também, porque essas pessoas elas vão morrer cedo. Os agricultores... Mulher com 60, 65, tem muita gente que já tá no final da vida. E você colocando para 65, aí ficava aquela outra briga. 65 rural e 65 LOAS. Então o que é melhor? Contribuir ou deixar correr frouxo? Não vou trabalhar na área rural não. Vou esperar que o benefício assistencial, que é a mesma coisa, vai ser o mesmo valor, e eu vou poder acumular também. Então foi uma das partes boas que a gente tem que realmente agradecer o Congresso, porque o Ministério da Economia tinha colocado para modificar isso,
E foi feito o debate e foi retirado isso do texto. Foi uma parte que eu vi que realmente foi a melhor parte. Foi essa aqui do BPC que eu vou falar daqui a pouco. Pode passar. Essa parte aqui era outra parte polêmica, que é o benefício assistencial do idoso e do deficiente. Muita gente confunde achando que eu vou me aposentar pela idade quando eu completar 65. Na realidade, o que as pessoas estão falando é esse benefício aqui. Só que não é simplesmente completar a idade ou ser deficiente. Você tem que verificar a questão da renda per capita, que é o principal problema para a concessão desses benefícios, que é onde tem a maior parte das frases. Porque a deficiência, a perícia médica confirma. O médico vai olhar, beleza. A idade, com o documento, você confirma. Mas a renda per capita é na base da declaração. Às vezes a pessoa chega lá, foi o exemplo que eu dei. Declara valor X. Eu declaro que eu não tenho nada de renda. Aí está lá, uma mãe, um pai, 3 filhos com 0 de renda. Aí o cara apresenta a documentação que a gente vai pegar, só a conta de energia do cara dá R$400. Aí eu olho assim, não, peraí, lá em casa eu tenho um ar-condicionado, uma TV e eu gasto R$100. Então como é que esse cara gasta 400? Aí, aqui já é um indício de que tem alguma coisa errada. A gente vai no local fiscalizar. Até 2017, por ano, a gente fazia em torno de 200 fiscalizações desse tipo de benefício, por amostragem, que não dava para a gente fazer tudo. Desses, 80% estava irregular. Quando a fiscalização era feita, o que é que eu fiquei acompanhando? Que foi até o tema da minha monografia e do artigo que eu apresentei na pós-graduação de previdenciário. Quando a gente ia no local e fiscalizava e comprovava, fazia o relatório e indeferia, que ia para a justiça, o juiz olhava e teve despacho que ele, na parte do relatório, ele citou tal qual o despacho que o servidor fez, que no caso fui eu. Ele citou que o servidor foi em loco, verificou a situação, detectou a tentativa de fraude e indeferiu o benefício. Ele simplesmente manteve a sentença. Foi para o tribunal, aliás, foi para as turmas recursais, que é o caso de juizado especial. As turmas recursais confirmaram. Aí o que é que eu comecei a observar? Eu disse, olha, se a gente for fazer isso aqui, a gente vai conseguir evitar muita coisa errada. Aí uma vez eu discuti com um colega de infância, a gente lá na minha cidade, ele falou assim, rapaz, você foi em tal canto e cortou tal coisa de fulano que só tinha essa renda, não sei o que, não precisava disso. Eu falei, olha, não é bem assim. Ele tinha outras rendas e ele não declarou, e aquele tipo de benefício não era para quem está na situação dele, são para pessoas que têm situação de miserabilidade, que é o que está descrito lá na Lei 8742, na Lei da Organização da Assistência Social. O requisito para esse tipo de concessão era esse, de 1/4 salário mínimo. Você pega o grupo familiar, divide a renda de todo mundo pelo número de pessoas, o que está ali não pode passar de 1/4 salário mínimo. Você tem, vamos supor, 4 pessoas. Se o pai trabalhar e ganhar 1 salário mínimo, o requisito já não dá. Por quê? Dividir por 4 vai dar 1/4 salário mínimo. Então ali já está irregular. Naquela família já não pode ter BPC. O que é que acontece? A mãe chega, declara que mora só com os 2 filhos. Não, eu não moro com o pai da criança. Quando a gente no local morava. Teve situações que eu fiquei de coração partido, porque eu vi que a situação da família era muito ruim. Porque um salário só não dava. Um salário para você. A criança era acamada, aí tinha que usar fralda e tudo. Eu saí lá, só eu sei como é que eu saí. Mas, infelizmente, eu tive que colocar no relatório. Mas eu sabia que aquilo ali na justiça ia ser concedido, mas eu não poderia conceder. Porque se eu faço aquilo, com certeza, depois ia cair em auditoria, e uma hora dessa eu talvez estivesse trabalhando de outra coisa. No serviço público já tinha sido demitido já. E foi o que eles colocaram aqui. Vendo isso, foram diversos processos chegando lá em cima por causa desse critério. Foi reconhecida a repercussão geral. O STF declarou inconstitucional esse critério da renda per capita de 1/4 salário mínimo, por achar que estava defasado. Olha, esse critério aqui de 1/4 salário mínimo está defasado e não tem condições. Aí declarou inconstitucionalidade desse artigo da Lei da Assistência Social dos Deficientes e do idoso também, que tem a mesma previsão da concessão do benefício assistencial. Aí o que estava acontecendo no INSS? O pessoal entrava, indeferia por renda per capita superior, chegava na justiça, mandava fazer a avaliação social, que passou a ser feita só depois de 2009. Antes disso, você só fazia a avaliação ali, o critério objetivo, fazia a conta matemática, passou de 1/4, indefere. Não tem 1/4 salário mínimo, concede. Como é que o pessoal estava passando por aqui tranquilo? Na maioria das vezes a pessoa chegava e declarava que morava sozinha. Tinha casos esdrúxulos da pessoa chegar, que a pessoa era deficiente, cadeirante, e dizia, eu moro sozinho. Aí eu olhava para o cara, o senhor é cadeirante, o senhor mora sozinho. Fica difícil. A gente tem que, nesses casos, não tem como você deixar passar. Quando a gente chegava, é claro que estava diferente. Tinha situações que ele declarava uma coisa,
achando que era irregular. Morava com uma avó e com mais 3 irmãos. Ele achava, não, se eu declarar que eu moro com a minha avó, vai cortar a pensão dela. Aí o cara declarava que morava sozinho. A gente ia na fiscalização. Quando chegava, morava com a avó, que tinha renda. Só que no caso dela, a avó não entra no grupo familiar. E tinha muita gente, mesmo se você fosse dividir, tinha muito irmão lá que não precisava ele ter escondido. Mas a gente colocava no relatório. Não fazia denúncia dessa questão da declaração falsa, porque se você fosse seguir correto, era o artigo 299 do Código Penal, tinha que colocar para frente o processo e indeferir por tentativa de fraude, porque na cabeça dele existia uma coisa errada. Mesmo ele tendo feito, não ter cometido crime nenhum, né? Mas existia um caso de declaração falsa. Aí o que aconteceu? O Comando Constitucional agora vai ter esse critério da renda per capita dentro da Constituição. Que é para quê? Afastar essa questão da inconstitucionalidade que o STF fez em 2003. Aí eu estava olhando. O pessoal que estudou direito constitucional, a gente sabe que mesmo você fazendo uma emenda à Constituição e colocando lá dentro, fica um paradoxo. O artigo está dentro da Constituição e é inconstitucional. Por quê? Porque ele foi feito depois. A gente não consegue fazer isso se for, se for o constituinte originário que colocou lá. Se foi o pessoal de 88 que jogou lá dentro. Não tem condições. Mas foi feita emenda, nada impede que uma associação ou a OAB entre com a ação e o STF chegue lá e saia inconstitucional de novo. Então, tira esse requisito. Aí, o que é que eles fizeram? No final do comando constitucional, eles colocaram que a lei definirá os critérios de avaliação da miserabilidade. Ou seja, eles vão colocar essa questão de 1/4, mas vai ter uma lei ordinária que vai regular o que a gente vai analisar para dizer se aquela família é miserável ou não. Que é para justamente, nesses casos que eu falei, de você chegar numa casa que tem uma pessoa só com salário e mais 3 para depender dela. Então, se você dividir, vai bater o critério objetivo, que é a conta matemática. Só que na prática, aquilo ali não vai dar. Então, essa parte final da lei foi justamente para isso, que é o que eu acredito que o INSS vai fazer. A Justiça estava fazendo isso. Depois de 2009, foi criado o cargo de analista de assistente social do INSS, que foi o primeiro concurso que teve. A gente tem até um aqui. Quando é feito esse pedido de benefício assistencial do deficiente, é feita a avaliação social com a assistente social do INSS e a perícia médica. Eu acredito que esse comando seja justamente para a assistente social fazer isso. O que estava acontecendo? Quando entrava na Justiça, tem uma súmula, se não me engano, é a súmula 80 da TNU, Turma Nacional de Informação, que eles dizem que é obrigado a fazer a avaliação social nesses casos. Não pode simplesmente fazer a perícia e conceder. Precisa da assistente social nesses casos. E essa aqui é a parte polêmica dos policiais. Eu conversei com alguns amigos e teve uns que concordaram, outros não, outros ficaram chateados, porque eu falei que eu não concordei. Porque eles excluíram os policiais da reforma e colocaram eles com 5 anos a menos, né? Como é que ficou? Policiais do Distrito Federal, policiais federais, agentes penitenciários federais, socioeducativos federais, contarão com a regra atual da apostadoria disciplinada pela Lei Complementar 5185. A lei exige tempo de contribuição de 25 anos para a mulher, dos quais 15 em atividade de natureza policial, e tempo de contribuição de 30 anos para homem, com 20 desse tipo de atividade. O que acontece nesse caso? Por que eles diminuem o tempo? Você tem que ver qual o tipo de atividade que a pessoa exerce, que o trabalhador exerce. Uma coisa é você pegar um policial rodoviário, que tira serviço de 1/3 e está na beira da estrada, direto. O cara está ali, está só ele e outro companheiro com as arminhas, está com pistolinha. Eu fui militar do Exército durante 6 anos, eu fui sargento de carreira, e teve uma missão que eu fui, que a gente chegou em Lages. Quando eu cheguei no local, estava sem posto, estava sem policiais, né? Aí eu fui no posto e perguntei ao pessoal da Defesa Agropecuária onde é que estavam os PRF, que eu queria conversar com um deles, porque a gente ia fazer um bloqueio na pista, que a gente queria verificar algumas coisas, né? Segundo o comando da Garantia da Lei da Ordem, que estava lá assinado pelo comandante do Nordeste. Quando eu fui perguntar, eles disseram que não, hoje não vieram, porque ontem teve um assalto e amarraram os 2 policiais, deixaram amarrados e levaram as pistolas. Daí você tira, os caras tiram serviço. A vida de policial rodoviária é boa. Não é. Você tirar serviço na escala de 24, entrar às 7 horas da manhã e sair 7 horas da manhã do outro dia sem poder dormir, porque o correto é não dormir, quem dorme está errado em serviço. Lá no estatuto está que não pode dormir. Se você está de plantão, é 24 horas de serviço sem poder dormir. Você pode ficar no local ali para descansar, mas dormir não.
Aí o cara está lá na beira da estrada, suscetível a esse tipo de coisa. Diferente é do PF, do Policial Federal, que é um trabalho mais técnico. O cara não está nesse contato direto. Eu tenho, acho que uns 4 ou 5 amigos da minha turma que são policiais federais, e a vida deles é relativamente tranquila. A atividade, a investigação é mais com papelada. É tanto que o último concurso que teve parecia prova de auditor fiscal, que era só contabilidade e informática. Que era justamente porque os crimes agora eles são mais virtuais, né? Essa parte mais do embate, eles não vão jogar PF ali junto, porque o efetivo é pequeno. O que é que eles mandam? Eles mandam a Polícia Militar, que é outra parte que eu vou entrar agora, que realmente são os caras que a gente tem que fazer uma ponderação, porque não tem condições de um cara que é policial militar, ele trabalhar mais do que esses 30 anos. Porque eu estou com 33 anos, com 26 eu conquistei minha primeira hernia de disco. Isso já vindo da atividade militar, né? Então, com 26, com o quê? Hoje vou completar 15 anos de serviço. Quando eu tiver com 20 ou 25, eu não vou mais ter condições. Se eu tivesse na atividade, né? Eu não teria mais condições de ir para uma rua e ficar ali, vamos supor, a noite inteira em pé, numa operação. Então, vamos supor que teve uma perseguição, os caras entraram no mato, como é que eu, com mais do que 50 anos de idade, vou conseguir entrar e correr atrás dos caras? Não tem condições. Fora a questão psicológica. Porque o cara está ali, aquela farda pesada. A escala de serviço no militarismo já é diferente, porque quando você está de serviço, os policiais civis não tem tanta cacheagem que a gente chama, né? Aquela exigência toda de não poder dormir. Lá no meio militar tem. Porque se você está de serviço e o cara que está ali do lado dormiu, era para ele estar acordado e você estava em descanso e você estava vulnerável, se acontecer alguma coisa, uma invasão, que é o que acontece nos casos dos assaltos a banco, que eles chegam para meter tiro na composição ali e não deixar o pessoal sair, aquilo ali gera um dano mental muito grande. Pô. Outra situação, que eu já vou pegar o gancho aqui, que eu não coloquei, que é uma coisa que eu achei que foi injusto. Eles eram para ter colocado os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica aqui dentro. Não era para eles terem deixado junto. Porque isso aí, foi, por certa parte, eu achei que foi corporativismo do presidente. Eu conversei com alguns colegas, eu tenho contato com eles diário, e eu disse, olha, para vocês ficou barato aumentar só 5 anos, porque não, mas a gente tenta, ficou muito barato só 5 anos. E ainda tinha gente que estava reclamando, não pode 35 anos, porque para aumentar esses 5 anos, eles tiveram que fazer uma readequação na questão das promoções. O cara que é promovido com 5 anos agora vai ser com 7. Aí ficou aquela confusão toda. E eu falei para eles, olha, para vocês está muito barato. Porque a gente que está aqui no civil, a gente vai trabalhar 40 anos para poder levar a média integral. Vocês levam o último salário. Tem situações que o cara fica ali esperando no serviço público, lá no militarismo, esperando o último posto que é para ele levar aquela aposentadoria. Às vezes o cara está aqui como primeiro tenente, vamos supor que a aposentadoria, o salário dele seja, sei lá, 8 mil. Para capitão, aí dá um salto, já passa para 10. Aí o cara, falta só um ano para capitão. Então eu vou levar esses 2 mil. Se fosse no nosso caso do civil, não faz tanta diferença, porque é a média. Então, se o cara ficou só 6 meses recebendo 10 mil, não faz diferença nenhuma. Mas para eles que existe a integralidade e principalmente a paridade, que não existe mais nos civis, que é outra coisa que foi falado, eu vi algumas minutas que eles colocavam no grupo lá e ficavam desesperados. E aí, Alan, o que tu acha que vai acontecer? Eu falei, cara, isso aí era para acontecer. Seria o mais lógico. Mas, como o presidente é militar, ele não vai passar isso aí agora. Se outro tivesse ganhado, com certeza vocês entrariam no bolo, que é o que eu acho que deveria ter sido feito. Apesar do impacto lá ser relativamente pequeno em relação ao restante. O que acontece? A questão do tempo de serviço dos militares, por que tem que ser menor? Eu critiquei o quê? A parte da questão da paridade, que é o requisito que aumentou o salário do pessoal da ativo, da reserva recebe igual. É o que não acontece mais no civis desde 98. Se você na ativa tem um salário de 10 mil, aumentou para 12, o pessoal que está aposentado há 20 anos, ele vai receber o mesmo aumento. Lá nos militares é assim, que é a chamada paridade. A integralidade é você receber a aposentadoria com o seu último salário. Eu vou aposentar hoje. Hoje aumentou meu salário para 15 mil, era 10, eu vou receber 15 mil. É o que acontece na integralidade, que a gente também não tem mais o civis desde 2003, na emenda 40/2003, que foi feito logo no começo do governo Lula.
A PEC exige idade mínima de 52 para a mulher e 53 anos para o homem, contanto que cumprido um pedágio de 100% do tempo que falta para atingir o tempo de contribuição na falta de publicação de futura emenda constitucional. Essa parte aqui que ele está falando de pedágio, esse 100% do tempo que falta para atingir o tempo de contribuição, vamos supor, se o policial está faltando ali 3 anos para aposentar, o pedágio seria o quê? O 100% é o dobro. Se falta 3 anos, então ele tem que pagar 100% dos 3 anos. Então são 3 mais 3. Até atingir a idade ali, que é 55 de idade, para os dois, no caso, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Na prática, ele quis jogar todo mundo para 55, então já vai diminuir um pouco. Por quê? No meu caso, e acontece muito isso com outros colegas meus, eu passei no concurso do Exército, eu tinha 18 anos, então eu entrei com 19. Eu iria me aposentar com 48 ou 47. Por quê? Porque ainda tem outras situações que não estão aqui, que estão em comandos infraconstitucionais, que dependendo do local que a gente trabalhe, existe a redução de tempo de serviço. Lá tem uma regra que você trabalhar em guarnição especial, que a gente chama, que é local insalubre nos civis. Eu servi 2 anos em Tabatinga, na divisa com a Colômbia e o Peru. Desses 2 anos, aumentou meu tempo de serviço em 8 meses. Eu trabalhei 24 meses e ganhei mais 8, ou seja, eu ganhei 1/3. Lá na Amazônia, o cara que fica lá direto, ele trabalha, se ele trabalhar 30 anos, ele ganha mais 10. Então não precisa ele ficar os 30 anos, basta ele trabalhar 21. Se ele trabalha 21 anos, ele vai ganhar mais 7, que é 1/3. Esses outros 2 ele levava de LE, que era chamada a licença especial que o remanescente aqui, o Luiz Fernando, ainda tem para tirar, né? Os antigão aí, os dinossauros da Previdência. Então, eles juntavam com a licença especial e tinha gente aposentando com 42 anos. Eu vi cara lá aposentando com 42 anos. Pô. Sendo que hoje, com 42 anos, tem cara que ainda está batendo cabeça com concurso. É uma coisa que é para se pensar, né? 42 anos, o cara se aposentando e levando integral. Não dá mais para fazer isso hoje, não. A gente tem que modificar isso também. Caso não... Essa aqui é a parte do pedaço que eu falei. Isso aqui é os proventos integrais, que foi falado. Aposentou, pega o salário do último posto e o cara vai receber, que é uma coisa que tem que ser feita a média. Não faz sentido o cara receber uma aposentadoria, um salário de 10, 12, 15, 20, 30. Quando chegar no final, ele levar o que ele estava por último. Se for fazer a média, o que ele estava contribuindo lá no começo não vai bater isso aqui. Então, ele leva muito mais do que ele contribuiu. Pode passar. Isso aqui são as novas alíquotas da Previdência. É uma coisa que eu acho que foi dentro do serviço público, foi uma das coisas que ficou mais... que foi o ponto de mais brigas, né, das categorias. Como é que o cara vai fazer um aumento desse tanto aí, né? Porque hoje a gente paga 11%, né? Então tá aí o escalonamento. Ele diminuiu o pessoal que ganha até 2.000, né? Porque hoje na INSS a regra é assim, tem um valor lá, acho que é 1.800 e pouco, você coloca, 8, 9 e 11%. Passou de 1.800 e alguma coisa, já vai para 11%, que é o nosso caso, o serviço público é 11% de todo mundo. Essa regra de 8, 9 e 11 é para quem é do regime geral. Foram modificados. O que a gente tem que entender aí é que essas alíquotas elas são não cumulativas. Vamos supor, começando ali de 2.000 para 3.000, são 12%. O que passar de 3.000 já vai para a alíquota de 14%. Então, só vai ter um aumentozinho de 2% no que exceder aquilo. Vamos supor que o cara recebe 5.000. Então, de 3 a 5 vai incidir os 2%. No resumo da ópera aí, só vai tirar mais dinheiro de quem ganha mais. Essa parte aí foi o tal do imposto Robin Hood, né? Tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos. Mas, na realidade, aí, eles não vão... você não vai estar tirando de um para o outro. Só vai cobrar mais do pessoal que ganha mais, né? Que a gente tem um limite ali final do STF, dos ministros, são R$39 mil, 22%. Isso aqui é mais matemática, depois o pessoal dá uma olhada nisso aí. A gente vai entrar agora na parte das regras de transição. Essa parte aqui foi a parte que eu achei mais dificultosa de entender e tentar explicar nos slides. Porque realmente, se você olhar o texto, fica difícil. Eu fiquei lendo ontem, hoje, eu e outro colega de trabalho, para eu tentar entender o que é que eles quiseram colocar lá e colocar aqui nos slides. Essa aqui vai ser, eles fizeram 5 regras de transição para o pessoal que hoje está na Previdência, né? Essa aqui vai ser a primeira. Pedágio de 50% do tempo que faltar para atingir o mínimo de contribuição, que é de 35 para homem e 30 para mulher. Não depende de idade. Pode ser usada por quem já tem um mínimo de 28 anos de contribuição e 33 anos de contribuição se homem.
segue a regra do INSS, média 80% das maiores contribuições com a aplicação do fator previdenciário. Resumindo isso aqui, o que é que ele quer dizer? Quem falta só 2 anos para se aposentar, que é o caso lá do meu pai, que acho que só faltam 6 meses, esse pessoal vai entrar na regra que está agora. Não vai precisar pagar, só vai precisar pagar o pedágio ali da metade, né, que está ali em cima. Pedágio de 50% do tempo que faltar. Esse pedágio aí, vamos supor que falte 2 anos para a mulher. Se ele tem que pagar o pedágio de 50%, se são 2 anos, tem que pagar mais 1, então tem que ficar 3. Para poder levar essa média de 80%, porque senão vai entrar na regra de 60%. Então acaba que derruba o valor do salário de benefício. Na prática, só compensa fazer isso aqui quem ganha muito, quem ganha ali acima de 3 salários mínimos. Na maioria das vezes, quando chega na agência, a gente até orienta, né, Luiz? Só, olha, não compensa você ficar esperando. Dê logo a entrada, porque mesmo que você passe mais um ano esperando, a sua regra vai cair embaixo do salário mínimo, igual ao salário mínimo. Pode passar. Regra de transição para o regime geral na segunda opção. Requisitos de idade, 60 anos para homem, 57 anos para mulher. De tempo de contribuição, 35 se homem e 30 se mulher. Pedágio de tempo de contribuição ao quanto faltar para atingir o requisito. O que é que ele quis dizer aqui? Quem está faltando mais de 2 anos para a concessão do benefício, vamos supor que o cara falte 5. O que é que ele tem que fazer ali? 5 mais 5. O dobro. Na prática, o que é que ele vai fazer? Jogar todo mundo para 60 anos e colocar essa média de 100% da média de todos os salários. Como é que é feito esse cálculo aqui de baixo? Pega as contribuições de todo o período contributivo que o trabalhador fez, dá a competência de julho de 94 para frente e faz uma média desse período todinho. Antes de fazer a média, é feita a atualização monetária, que é para evitar de pegar aquele salário que você ganhava ali de R$200 em 2003 e derrubar o valor, faz a atualização monetária para depois fazer a média. Isso aqui diminuiu um pouco o salário, porque antes era só 80%. Então você excluiu os 20 menores. Vamos supor que você trabalhou 10 anos. Durante 10 anos você ganhou R$1.000. Durante 2. Durante os 8 você foi promovido e ganhou R$2.000. Aquela época que você ganhava 1.000 foi excluído. Então a média só é 2.000. Então era benéfico. Quando eles colocam os 100, vai pegar a contribuição que estava menor. Não vai excluir as menores. Então na prática vai derrubar um pouco também o valor do salário de benefício. Isso aqui, pessoal, é tudo convergindo para que os valores de concessão de benefício da Previdência eles venham para perto do salário mínimo. A gente aqui na nossa agência a gente não vai ter muito problema com isso. Por quê? Porque a maioria dos benefícios aqui são de salário mínimo. O trabalhador urbano, né, que é a aposentadoria urbana que a gente chama. Raramente a gente vai ver alguém que ganhou acima disso. São o caso dos professores, que da iniciativa privada. É alguém que é algum servidor público de alguma empresa que não é regime estatutário que vai ganhar mais do que isso. Fora esses casos, todo mundo vai para o mínimo. Quem ganha até um salário mínimo, 7,5, era 11. Então diminuiu. Quem ganha até 2.000 era 11, diminuiu para 9. Quem ganha acima de 5.800 e pouco era 11, passou para 14. Então, quem ganhava abaixo de 2.000 diminuiu a contribuição e quem ganhava acima do teto aumentou. Então, nesse caso aqui, quem está ganhando mais está perdendo. Quem está ganhando menos agora vai passar a pagar menos. E quem ganhava mais, agora vai passar a pagar mais ainda. E quando você vê que o salário vai subindo, ó a progressão da alíquota. Eu, como servidor público, quando eu olhei, né, é claro que vai mexer no bolso da gente. Eu olhei assim, rapaz, não acredito que esse cara vai fazer isso, não. Mas, enfim, tem situações que o próprio servidor público, ele faz com que a população crie uma aversão contra a categoria. Eu sou servidor público faz 15 anos, mas eu tenho consciência disso, que não é porque os meus colegas de trabalho estão aqui, não, mas a minha equipe de trabalho é boa. Ela paga o salário, mas eu já conheci pessoas que eu não sei nem por que o cara estava no serviço público. Tem muita gente que está preocupada em simplesmente fazer a prova, passar e estabilizar. Quando ele estabilizou, que chegou a portaria, aí ele começa. Na outra semana, aí chega atrasado, chega a hora que quer, coloca atestado e faz o que quer na hora que quer, entendeu? Aí, nesses casos, você fica pensando, pô, realmente, era para fazer isso? Mas aí, se você fizer a reforma, você não vai estar punindo quem trabalha bem? Quando eu vi essa parte ali, não tinha nem o que reclamar. Eu vou reclamar de quê? Disso aí. Realmente, quem ganhava menos vai pagar menos e quem ganhava mais vai pagar mais. A terceira regra de transição do regime geral. Direciona quem tem mais idade. 60 anos se mulher, 65 anos se homem. No mínimo de contribuição de 15 anos para homem e para mulher. Mas a idade exigida da mulher sobe gradativamente para os 62 anos até janeiro de 2023.
Essa parte aqui foi um ponto bastante polêmico, que tinham muitas categorias brigando pela questão da idade da mulher, aquela questão, a mulher está conquistando o mercado de trabalho, não tem mais necessidade da mulher ficar recebendo a aposentadoria 5 anos antes, teria que igualar. Isso aí depende de cada um. Eu acredito que o que eles fizeram aqui foi razoável, aumentaram 2 anos. Porque a mulher, ela tem uma segunda jornada de trabalho, né? Chega em casa, tem os filhos para cuidar. Ainda existe aquela história do marido chegar, eu não vou limpar a casa, eu não vou fazer isso aqui. A mulher chega do trabalho, ainda vai fazer aquilo, então é mais cansativo. E sem contar a questão biológica. Inegavelmente, a gente não vai dizer que a mulher tem a mesma resistência física que o homem tem. Então, a questão de trabalho não vai ter a mesma força de trabalho, a não ser que seja uma função técnica. E aí é outra coisa que eu comentando com outros amigos, que dependendo da função, vamos supor, no serviço público, não tem diferença entre uma mulher e um homem pegar e chegar e trabalhar no computador com o ar-condicionado ligado. A diferença ali é nenhuma. E detalhe, eu ainda me arrisco a dizer que nas repartições públicas você vê mais mulheres do que homens trabalhando. Até porque na hora de começar a trabalhar, os homens saem de casa primeiro e não tem muita oportunidade de estudar, né? As mulheres já ficam ali mais tranquilas e também amadurecem mais rápido e vê aquela situação de se qualificar primeiro do que os homens. Então acaba que elas estão conquistando, ocupando os postos de trabalho. O valor dos proventos será calculado sobre a média de todos os salários de contribuição. Encontrada a média serão 60% por 20 anos de contribuição e mais 2 por cada ano a mais, até o máximo de 100% da média, exceto para a mulher, para o qual o acréscimo começa depois dos 15 anos de contribuição. O que ele quis dizer com isso aqui? Isso aqui foram 2 artigos que eu destrinchei e coloquei aqui, para vocês entenderem. Essa aqui é a aposentadoria por idade que existe hoje. Como é que é hoje? A mulher com 60 de idade e 15 de contribuição. O homem com 65 e 15 de contribuição. Como é que vai ficar? Vai aumentar 2 anos para as mulheres e para os homens vai manter. Só que a média que era feita era 80% de todo o período contributivo. Na prática, quando ia ser feito esse cálculo, todo mundo da aposentadoria por idade ficava no salário mínimo. Raramente a gente pegava um caso que passasse. Por quê? Como é que era o cálculo antes? 70% de todo o período contributivo, a média, e depois mais 1% para cada ano. Como você já entra com 15, você fica com 85. Você tem que trabalhar mais 15 para fechar a média. Então, geralmente, quem tinha só os 15 anos de contribuição, porque o cara não vai ficar esperando, que não compensa, ele estava ali com 85% da média. Ficava todo mundo no mínimo. Então, na prática, chegava na agência para a gente conceder, a aposentadoria por idade, todo mundo vai para o salário mínimo. Isso aqui que eles estão fazendo, está praticamente chovendo no molhado, não vai fazer nenhuma diferença prática. Todo mundo vai entrar no salário mínimo do mesmo jeito. A 4ª regra de transição. Direcionada a quem tem mais tempo de contribuição. Essa transição exige 56 anos de idade e 30 anos de contribuição para a mulher. 61 anos de idade e 35 anos de contribuição para o homem. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade exigida sobe gradativamente até alcançar 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Professores começam com a exigência de 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. E 30 anos de contribuição e 55 anos de idade para homem. Essa regra aqui da parte dos professores, que é o que a gente vai pegar, o que é que vai modificar aqui para os professores? O tempo vai continuar com 5 anos a menos de contribuição. Só que foi criada a questão da idade aqui, que não tinha antes. Antes acontecia, o professor começava a trabalhar com 18 anos de idade, a mulher, se você jogar ali 18 com 25, vai dar o quê? 43. 43, né? 43. Então, a gente tinha mulheres aposentando com 43 anos. E homens com 48. O que é que vai acontecer agora? As mulheres vão para 51 e os homens para 55. Deu uma aumentada legal. Então, nessa parte aqui, os professores eles vão ter que arcar com a contribuição um pouco maior do que o restante. Mas mantém, comparado com os outros, ainda está muito bom ainda. Muito bom não, tá razoável, não ficou muito legal para os professores não. Valor dos proventos segue a média de todos os salários de contribuição de aplicação, 60% por 20 anos, com mais 2 de cada ano. Essa aqui foi a média que eu já falei. Na prática, o professor, para ele levar a aposentadoria integral, a média integral, ele vai ter que trabalhar 40 anos, o que não é o caso. Eu acredito que todo mundo vai pedir a aposentadoria antes, não vai chegar a fazer ficar esses 40 anos não. Chegou aos 25, você vai esperar mais 15 para aumentar o quê? Para aumentar R$500? Ninguém vai esperar tudo isso. Pede a aposentadoria e você tem a opção de ficar trabalhando. Porque se você for do regime geral, o que é que você pode fazer? O que é o mais inteligente? Que é o que a gente orienta na agência.
pede aposentadoria e continua trabalhando. Tu tem um salário de aposentadoria, nada impede, a não ser que você... qual aposentado que não pode trabalhar? Se for aposentadoria por invalidez. Ou se for aposentadoria especial na atividade que gerou aquele benefício. Aí não pode. Mas nos outros casos, você pede aposentadoria e continua. A quinta regra. A soma exigida começa aos 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Esses pontos são obtidos com a soma da idade e tempo de contribuição. Isso aqui já existia e eles só reproduziram isso no texto. Qual a diferença aqui agora? Quando era feita essa questão dos pontos, que você soma a idade com tempo de contribuição. Um exemplo. De 86 para as mulheres. A mulher tem 26 anos de contribuição e 40 de idade, ela já bateu 86. Mas aí tem a questão, a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição e o homem no mínimo 35. Então como é que seria aqui? A mulher com 30, então ela tem que ter no mínimo 56 anos. 56 com 30 dá 86. Como é que era antes? Excluía o fator previdenciário, não entrava na conta e entrava a média dos salários contributivos, 80%. Então essa regra do 8595, né, que foi quando foi lançado no governo da Dilma, eles acharam que era para poder fazer um freio, só que na realidade a gente chamava na presidência que foi um tiro no pé. Porque quando a gente começou a conceder na agência, foi que a gente percebeu que as aposentadorias estavam saindo bem maiores do que com a aplicação do cálculo do fator previdenciário. E eles mantiveram isso no texto, só que agora eles colocaram a questão da média. Tiraram o fator previdenciário, mas vai entrar a média aqui dos 60%. Na prática, só vai levar o integral se for 40 anos. Quem quiser ir antes, vai ter uma perca considerável. Essa aqui é a regra do RPPS, que foi o que a doutora falou, que são os maiores. Essa parte aqui foi a parte que, quando eu olhei assim, deu uma dorzinha porque vai me pegar. Mas, enfim, todo mundo tem que pagar com a parte, né? Foi o que eu critiquei meus amigos militares. Eu passei o dia no grupo hoje discutindo com eles, que eu falei, rapaz, ó, todo mundo tem que vir para a dança. Foi o que eu coloquei no final uma fotinha. Você não pode pegar determinadas categorias e dar na cabeça e outras, porque são os amigos da corte, você deixa lá. Tem que vir todo mundo. Respeitar as peculiaridades de cada categoria, a questão do trabalho nas fronteiras, a questão do trabalho insalubre, a questão dos professores, mas tem que chamar todo mundo para a dança. Você não pode chegar, não, depois a gente faz com eles. Não, tem que fazer todo mundo. Porque depois cai no esquecimento. Foi o que aconteceu nas emendas de 98, que acabaram com os anuentes da Previdência, do regime geral, do regime próprio da União. E até hoje os municípios e estados eles pagam anuênio. Eu acho que o município aqui é um exemplo, que paga, não sei se é quinquênio. Então, o adicional de tempo de serviço, os servidores federais perderam em 98. E o Comando Constitucional dizia isso, que os municípios e estados deveriam adequar a legislação local conforme a legislação da União. Só que até hoje não foi feito isso. E os estados estão pagando anuênio e quinquênio. É o que pode acontecer nesse caso. Estão fazendo a reforma com determinadas categorias e outras não. Pode ser que caia no esquecimento. A gente espera que não. Exige soma de idade e tempo de contribuição, o qual será de 30 anos de recolhimento para a mulher e 35 anos de recolhimento para o homem. Essa regra aqui é nova, essa do 85-95, né? Que vai entrar para a gente. Em janeiro de 2022, a idade mínima sobe para 57 e 62 para homem. A soma exigida começa em 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Esses pontos são obtidos com a soma da idade e tempo de contribuição. A cada ano, a soma exigida cresce 1 ponto até alcançar 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Essa regra aqui não vai atingir tanto o pessoal que está pertinho, porque ali não está falando de pedágio, né? Não, esse pessoal aqui não está falando de pedágio. Então tem uma parte aqui que vai pegar o pedágio, que é o pessoal que é o mais modernozinho, que é no meu caso, que o pessoal mais antigo não vai ser pego por isso. Deverão contar ainda com 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 5 no cargo em que se aposentam. Esse comando aqui que eles colocaram, para que eles colocaram isso? Para evitar o cara que é trabalhador da iniciativa privada, aí quando ele está ali faltando 10 anos para contribuir, não, eu não vou mais advogar não, agora eu vou fazer um concurso de procurador. Aí tem uns advogados bons, o cara sempre estudou a vida inteira, faz o concurso para procurador, entrou, agora eu ganho 25 mil, pronto, vou entrar com a apostadoria. Então, para evitar essas situações, foi colocado que ele tem que ter no mínimo os 20 anos de serviço público, os 10 na carreira e os 5 no posto, que é para evitar também de entrar no finalzinho e receber a promoção no finalzinho e levar o integral para casa. Professores contarão com a redução inicial dos pontos de 85, de 8595 vai cair para 81 no caso das mulheres e 91 para os homens. Como os professores têm os 5 anos a menos, eles aumentam os pontos, que é para poder compensar. É a mesma coisa que estiver te dando mais 5 anos, né? Que é para poder manter essa parte específica dos professores. Diminui 5 anos de serviço.
O valor dos proventos será integral para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 e pela média de todos os salários de contribuição para quem ingressou após essa data. Essa parte aqui de baixo foi uma das coisas que eu até conversei com um professor meu que ele estava um pouco assim ansioso, o professor Venusto. Ele achou que a reforma iria pegar ele. Ele disse, professor, fique tranquilo que o senhor é servidor de antes da reforma, se não me engano. Então, quem era servidor público antes de 2003, ele vai levar a integralidade do último salário, que é o caso dos dois colegas aqui. Quem entrou no serviço público depois de 2003, que é o meu caso, que eu entrei em 2007, não, mas conta o serviço de prefeitura. A Constituição fala servidor público, ele não fala que é estadual, municipal ou federal. Se o órgão não aceitar isso, o que é que você faz? Entra com ação. Foi por isso que teve vários colegas que ficaram fora do FUNPRESP. Outra coisa que eu peguei o gancho que eu lembrei agora para falar para a colega advogada. Como é que ficam as aposentadorias do pessoal da União? Juiz, promotor, tal, que ganha estratosféricos lá, 25 mil, 30 mil reais. Desde 2003 a gente tem o FUNPRESP na União. Na lei do FUNPRESP foi dado o comando para os estados e municípios se adaptarem. A gente só tem um estado que se adaptou, foi o Ceará. O Ceará fez a reforma em 2003 e criou o teto de aposentadoria no regime, do regime geral. Então, de janeiro para cá, no Ceará, quem entrar é até o teto. Quem quiser ganhar mais do que isso vai ter que contribuir por fora, que é o que acontece com o FUNPRESP na União. Eu entrei no INSS em 2012, agosto de 2012, mas só que eu já vim do regime da União, eu era de 2007. Então, para mim, não teve problema. Até porque eu entrei 2 meses antes da instituição do fundo. O fundo foi instituído em fevereiro. Então, quem entrou depois de fevereiro de 2013, todo mundo na União está submetido ao teto da Previdência. Se ele quer ganhar mais, ele tem que contribuir para o regime, para a Previdência privada complementar daquele órgão, que é o FUNPREP-Ex, FUNPREP-Lege e FUNPREP-Jude. Então, o cara é juiz federal, passou no concurso, é 25 mil o salário dele, a aposentadoria dele só é o teto. Se ele quiser por fora, ele tem que contribuir para aquele fundo específico. Aí no final aqui eu vou falar o porquê dessa confusão todinha de eles querem capitalização, previdência fechada, por que eles querem fazer isso? E eu conversando com o professor da faculdade, o professor Luiz Rogério, cara muito inteligente, procurador da AGU, que foi procurador da INSS também, ele falou que tem colegas deles que migraram para o regime do FUNPRESP, porque acharam mais vantajoso. Por quê? Porque a questão da arrecadação também é só até o teto. Então, se o cara ganha 30 mil e ele tem que arrecadar 11%, quanto é que tira? 3 mil. Se ele foi para o FUNPRESP, só desconta até 5 mil. Então, é 11% de 5 mil, dá o quê? Dá 600 e pouco. Então, ao invés de descontar 3.300 e pouco por mês, só está descontando 600 e pouco. Ou seja, ele está tendo ali 2.800 e poucos a mais por mês para ele aplicar em outra coisa. Aí ele disse que tem um amigo dele lá que fez os cálculos e ele achou que era mais vantajoso. Não, eu não vou contribuir para o FUNPRESP, eu não quero esse aqui, porque esse aqui eu acho que vão mexer. Aí deu o exemplo lá que a gente tem do Postales e do Petros, que os servidores têm a previdência fechada daquela instituição, e o governo pegou o dinheiro, aplicou em outra coisa, jogou para outra empresa. Eu não sei o que eles fizeram com o dinheiro. O fato é que eles ficaram sem aposentadoria. Pegaram o dinheiro, a reserva técnica para pagar os benefícios e gastaram. É o que poderia acontecer com o regime, com o regime do FUNPRESP. Nada impede, porque quem manda é o governo. E não existe a vinculação, porque existe uma coisa no direito tributário chamada de receita vinculada. A receita da Previdência é vinculada. Só pode gastar com a Previdência, assistência e saúde. Se tiver R$100 aqui e a gente gastou 70, não pode gastar com o resto. Aí o Fernando Henrique, em 98, ele inventou uma coisa chamada desvinculação de receita da União, que é a chamada DRU. Tirando 25% dessa fatia da Seguridade. Aí depois ficavam pensando, porra, mas como é que tem déficit se eles conseguem tirar? Como é que está um canto que está faltando e eles tiram mais ainda? Aí, acho que em 2014, o governo da Dilma aumentou a DRU para 30. Então, se tem R$100 na Seguridade, eles conseguem tirar 30 agora. Então, a resposta da doutora ali, o pessoal que ganha acima do teto, quem passou no concurso para a União Federal em 2013 para frente está submetido ao teto. Não vai ganhar mais do que os 5.800 e pouco. Requisitos mínimos de idade, 60 anos para homem, 57 se mulher. E de tempo de contribuição, 35 se homem e 30 se mulher. Pedágio de tempo de contribuição é igual ao tempo que faltar para atingir o requisito. Essa parte aqui é o pessoal que vai se aposentar por idade.
Esse pedágio é o quê? O que é que falta? Vamos supor que a pessoa falte ali 5 anos para se aposentar. Vai ter que pagar o pedágio igual ao valor que está faltando. Então, são 10 anos. Você olha, o que é o pedágio? São 10 anos. O que é que chegou primeiro? Chegou a idade, primeiro do que os 10 anos que você faltava, então vai embora. Então, aposenta. Não precisa pagar o pedágio todo porque você já completou o requisito. Na prática, esse pedágio é justamente para puxar todo mundo para o jogo. E evitar de que aquele pessoal que está ali na boca do gol, na porta para passar, a porta bate na cara dele. Então, para isso que eles criaram o pedágio. O valor dos proventos será igual a 100% da média de todos os salários e integral se a pessoa ingressou no serviço público após 31 de dezembro de 2003. Essa aqui foi a primeira foi a reforma do governo Lula que acabou com a questão da integralidade dos benefícios. Sim, agora a gente finalizando, tem que ter uma reflexão da sociedade que eu coloquei essa foto desse barco para refletir essas coisas. Você não pode simplesmente, eu sou servidor público, eu quero que não mexa no meu benefício. Para mim é muito confortável. Sim, então o que é que acontece? Foi criado esse sistema de proteção desde a Alemanha, passando por Itália, por outros países, e a gente chegou no contexto atual. Só que agora existe um movimento inverso. Foi liberado demais e agora a gente tem que, infelizmente, a gente vai ter que fazer uns ajustes. E isso é consenso. Eu vi o Ciro falando isso. É tanto que na reforma aqui do Estado foi feito isso, que é a questão do teto da Previdência. Eu vi o Paulo Tafner falando isso, que é um cara muito bom, só que ele pensa muito com a visão do banco, que é o que no Brasil é intocável. Banco é intocável. Os caras fazem o que querem e eles não são tributados. Que é um dos principais problemas. Uma das coisas da Previdência deficitária, tá ocorrendo isso, é porque eles não estão cobrando em cima dos bancos. Não, queria só fazer umas colocações, Alan. Primeiro, parabenizar. Foi muito boa, muito esclarecedora aí a explanação que você fez da PEC. E também pela coragem, né, de estar aí na frente, explicando. Foi boa. Bom, comandante. E segundo, colocar alguns pontos que você colocou aí e já deixar claro a minha posição contra essa reforma da Previdência. Por quê? O primeiro ponto que você colocou aí, muito bem colocado, inclusive, foi a questão da desconstitucionalização. Ou seja, nós estamos assinando um cheque em branco. Quando você colocou 62 anos, mulher e 65 homem, a ser regulamentada por lei ordinária, nós estamos tirando isso da Constituição e assinando um cheque em branco para eles fazerem o que eles quiserem. Então, primeiro ponto que eu sou radicalmente contra. Segundo ponto, essa figurinha aí foi massa demais, essa que tu colocou. Aqueles dois carinhas lá de cima representam as instituições financeiras, bancos e devedores da Previdência que fizeram o buraco e agora estão querendo que esses dois aqui de baixo, trabalhadores, desgotem o barco. Então, é isso aí que eu estou achando, que é o trabalhador pagando uma conta que não é nossa. Nós, trabalhadores, pagando uma conta que não é nossa, né? Feita pelo mercado financeiro, pelo governo, através dos juros altíssimos, né? Que o Brasil é um paraíso fiscal, que o governo nenhum teve coragem de mexer nisso, como você bem colocou. E outra coisa também, aqui no Brasil, o trabalho paga mais imposto do que o capital. O capital de lucros e dividendos não é tributável. Aí querem, mais uma vez, que nós, trabalhadores, paguemos essa conta. Então, só queria parabenizar e deixar essa colocação. Tipo a questão psicológica, né? Depressão, transtornos, essas coisas. Eu queria fazer uma pergunta, o porquê é mal visto a pessoa que tem certos tipos de transtorno, que não pode trabalhar, vai tentar uma aposentadoria ou algum benefício, sempre vir negado. Certo. Auxílio-doença. O primeiro requisito é ser segurado da Previdência. Tem que ter lá as 12 contribuições, certo? Porque, no caso da depressão, ela não é uma doença que isenta de carência. Diferente, vamos supor, se for um câncer, ele isenta de carência. Se você começou a trabalhar esse mês, e mês que vem descobriu que está com câncer, não precisa das 12. Então, você já passa direto. Tem que ter os 12 meses. Tem alguns casos que a pessoa já entra na Previdência, já começa a contribuir e já era doente, que é a tal da doença pré-existente. É tanto que quando o teu médico dá o teu laudo para levar para a perícia, ele diz lá desde quando ele acha que aquilo ali começou. Se aquilo ali começou antes de tu ter as 12 contribuições, às vezes você pode estar doente mesmo, muito doente, só que a doença era pré-existente. Quando é que você vai receber? Só se a doença agravar muito depois que você entrou. A outra situação
tem essa questão do estigma. Eu já cheguei a ver em alguns locais. Eu fui numa certa agência que não era nossa, porque, graças a Deus, os nossos 2 médicos eles são muito humanos. Eu vi casos de concessão que teve eu vi que teve umas pessoas que não gostaram muito, porque o cara é usuário de droga. E eu fui fazer a fiscalização, o cara estava amarrado de corrente no pé. Eu fui falar com o cara, e a irmã dele, tu não vai lá não, porque tá meio agressivo. Aí eu fui lá perto, eu fui para realmente ver, porque eu não acreditei quando ela falou. Aí no laudo dele tinha, que era a CDF, né, que são os transtornos psicológicos, o cara estava em esquizofrenia profunda, e a esquizofrenia não tem cura. Quando o médico viu, não tinha nada, ele concedeu o BPC do cara, é irreversível a esquizofrenia. E estava lá no laudo, que foi por uso excessivo de drogas. Teve um caso parecidíssimo. O cara foi para outra agência e o médico indeferiu. Aí eu, não fazendo advocacia administrativa. Aí a mulherzinha chorou, parou de chorar, tá bom. A gente para cá de novo. Aí agora é o seguinte, eu não vou mexer em perícia, agora a senhora tem que esperar para ver se os médicos aqui vão analisar. Quando os médicos daqui da nossa gente analisaram, o cara reconheceu, e realmente o cara estava incapacitado. Tem certos tipos de doença psicológica que são recuperáveis, mas tem outros não. A questão da PEC, como a colega falou, o senhor falou no início da conversa, a pessoa que morre e deixa o benefício para quem está viva. Será que o problema é esse tipo? 2 idosos, um morre e o outro fica. Será que o problema é aí, ou o STF ganhando baús de dinheiro para prolotar certo tipo de coisas? Pergunta boa. Eu queria que alguém fizesse essa pergunta mesmo. Quando eu olhei hoje, o gasto com o regime geral estava em torno de 560 e poucos bilhões. E o do regime próprio, que são os servidores concursados, quem é que arrisca chutar aí quanto é que está gastando? O regime geral de carteira assinada está 500 e tanto. Do regime próprio dá 80 bilhões só. Então está bem menos. Aí eu vou te dar outro exemplo. Porque foi o que eu falei, a sociedade crucifica muito os servidores públicos, por quê? Porque realmente tem servidor que é ruim e causa uma má imagem das instituições mesmo. Tu mora onde? Vamos supor, imagina a tua rua. Com certeza tu deve conhecer alguém na tua rua que não é agricultor e não é pescador e é aposentado rural. Conhece ou não conhece? Tu conhece algum servidor federal na tua rua que é aposentado e se aposentou sem ser servidor? Ou tem algum servidor federal lá? Você não vê, cara. E todo mundo, você pode ver, no seu vizinho tem, lá na frente, na sua rua, o seu tio recebe, a minha tia, um primo meu, todo mundo vê que tem benefício que recebe da Previdência, que é de forma irregular. Foi conseguido com fraude, principalmente o rural. Esses benefícios aí, o rural dá 80. Então, só o rural, ele tem o mesmo gasto do regime próprio. E o pessoal só sabe apontar para o servidor público. O policial, o delegado ganha tanto, o fulano ganha tanto. Só que aquele pessoal, eles não têm como dizer assim, eu não vou pagar, porque é retido na fonte. Professor Alain, meu nome é Antônio Henrique, sou diretor da faculdade. Eu queria parabenizar e agradecer por sua palestra. Eu nunca tinha presenciado e testemunhado uma explanação tão bem posta, tão bem pontuada em relação a esse tema tão polêmico, né? E você esclareceu de maneira muito simples e precisa todos os itens que estão em discussão e desmistificou algumas coisas, desvinculando uma coisa de outra, inclusive em relação a o que é a santa reforma da Previdência em relação ao cenário econômico, porque ela vem como uma tábua de salvação e a gente sabe, como você bem pontuou aí, que não é ela que vai resolver os problemas econômicos do nosso país. Inclusive, a gente não pode meter a mão pelos pés, como o senhor bem colocou, confundindo as coisas e tentando barrar o desenvolvimento do país em função de uma reação à questão da promoção da iniciativa privada que deve acontecer no país, deve ser estimulada. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado e vamos aqui encerrar que já está... Alain, bicho, assim, eu sou muito orgulhoso dos meus alunos, né? Quem me conhece sabe que eu sou. E ver você falando assim, tão bem, tecnicamente, objetivamente, não só ideologicamente, mas com competência. E ideologia sem competência não vale nada, né? E parabéns, não vejo a hora de ver você integrar o corpo docente da FVJ, será um excelente professor, seja de que disciplina você abraçar, porque eu também não vacilo com disciplina, não vai pegar previdenciário assim de cara, tão garapa não, tá?
que nós tenhamos mais momentos como esse, de partilha. Nós ainda conversaremos sobre a reforma trabalhista. O professor Valdélio trará a visão de um servidor e eu trarei a visão de um advogado acerca da reforma. Eu trabalho com direito do trabalho já há muitos anos e tenho a minha opinião acerca de vários pontos, que não é uma opinião objetiva, mas é uma opinião que tem que ser analisada em cada ponto específico. Não dá para ter uma opinião só de forma generalista, né? Então, bacana essa iniciativa da faculdade. Espero que ela vire, viu, Antônio, uma tradição para que a gente possa ter mais adesão dos alunos. Eu sei que durante as férias é difícil, né, transporte e tudo, mas eu acho que essas discussões, às vezes no decorrer do semestre, a gente não tem como desenvolver essas discussões, a gente fica ali apertado com disciplina, calendário, os professores, né, até o próprio lugar, a gente não tem tanta abertura para discutir com a própria advocacia. É importante demais discutir essa dinâmica com a advocacia, porque a advocacia tem a experiência do balcão, e a experiência da barriga ralando no balcão, ela é fantástica para nos dar a perspectiva da realidade. Discutir, às vezes, a legislação, sabe, Alan, sob uma perspectiva do servidor, ela é bem objetiva e até fácil. É assim, é lindo, é maravilhoso, mas quando parte para a prática da advocacia ali, né, nossa barriguinha no ralabucho, como a gente chama aí no dito popular da advocacia, às vezes as realidades mudam um pouco. E eu gosto que os alunos tenham contato com a vida real como ela é. Às vezes, quando vocês vão lá, né, serem estagiários nas varas de família, vocês têm contato com essa realidade. Então, parabéns aos que vieram, né, que a gente tenha outros momentos assim. Parabéns à direção da faculdade por nos oportunizar momentos como esse, tá bom? Obrigado, Alan. Obrigado a todos. Até a próxima.